Olá, continuando o nosso dashboard de colaboradores. Então, agora nós vamos construir um gráfico de folha de pagamento por ano e folha de pagamento por mês. Lembrando que com base na estrutura mestre desse dashboard não é possível chegar nessa informação, porque a nossa estrutura mestre é uma tabela de colaboradores, onde temos, por exemplo, a data de contratação, o nome, o setor, o cargo e o salário e o custo total atual dele, né? O que não nos dá a informação histórica, né? A informação ao longo do tempo. Para ter informação histórica, nós precisamos de uma outra estrutura de dados que nós temos aqui, que é uma estrutura de folha de pagamento, onde nós temos as informações ao longo de uma linha de tempo, né? Informações temporais. Temos aqui a data de pagamento, o ano, o mês da competência, o código do colaborador, o cargo e o salário pago naquele momento. Então, para isso, nós vamos construir um gráfico não sobre a estrutura deste dashboard, mas sobre a estrutura de um outro dashboard. Lembrando que sempre que você arrasta um gráfico para cá, você está criando um gráfico em cima da estrutura mestre principal do dashboard, que nesse caso é a estrutura de colaboradores. Para criar uma estrutura, um gráfico em cima de uma outra estrutura, nós podemos clicar aqui no botão adicionar objeto, desde que esse objeto já exista, por exemplo, aqui na área de relatórios, né? Ou você pode criar ele aqui na área de relatórios, usando uma outra estrutura de dados, salva e depois vem aqui e adiciona ele. Ou pode usar direto aqui o botão criar objeto, que permite criar qualquer objeto sobre qualquer outra estrutura de dados. Então aqui nós vamos utilizar um gráfico de barras sobre a estrutura de folha de pagamento. Bom, aqui como dimensão nós vamos utilizar o ano da competência e como métrica nós vamos utilizar o somatório do custo total, né, o custo efetivo. E vamos usar aqui uma paleta de cores alternativa que é a paleta 4. Vamos salvar então. Pronto, aí está então o gráfico, né, folha de pagamento ao longo do tempo. Para melhorar um pouco esse gráfico, aqui ele está usando a escala da notação simplificada, poderíamos usar uma máscara do valor, né? Mas como os valores são altos, né? No caso dos milhões, é interessante manter a escala simplificada. Podemos aqui usar como filtro os últimos 5 anos, né? Para não termos uma linha do tempo muito expandida. Vou travar o mês para ele sempre trazer de todos os meses, independente do filtro do usuário. Ficou uma visualização mais interessante. Vou trocar aqui o nome do objeto para folha por ano. E lembrando que sempre que nós construirmos um dashboard usando gráficos de duas estruturas, os parâmetros são unificados. Então, se você tem, por exemplo, um parâmetro setor nas duas estruturas, ele vai ser perguntado para o usuário apenas uma vez. Ele é unificado. E quando você aplica, ele vai aplicar esse parâmetro setor nos gráficos de todas as estruturas do dashboard, desde que todos os gráficos tenham esse parâmetro, né? Outros parâmetros, como, por exemplo, o intervalo da data de pagamento, que só existe na estrutura de folha de pagamento, também vai aparecer aqui na cortina, mas quando você aplicar, ele vai ser aplicado apenas naquelas estruturas que detêm aquele parâmetro. Bom, agora nós vamos criar o gráfico então de folha de pagamento por mês, botão direito, criar objeto, gráfico de barras, estrutura de folha de pagamento. Vamos pegar aqui como dimensão o mês da competência e o somatório do custo total como métrica. Vamos usar aqui uma paleta 4 e vamos chamar de folha por mês. Pronto, aí está o gráfico. Ainda não está filtrado para trazer apenas o ano atual. Agora nós vamos aqui nos filtros e vamos forçar para que ele sempre traga o ano atual, né, e todos, independente do mês, né, trazendo sempre todos os meses. Pronto, aí temos então a folha do ano atual. Agora vamos unificar os gráficos, um sistema de abas, né? Vamos ter na primeira aba folha por ano e na segunda aba a folha de pagamento por mês.